Ok, gente, um minuto para começarmos. Bom, 6 horas, então vamos começar. Bom, hoje nós vamos, eu falei ontem, uma revisão dos, das fontes de erro na interpretação de resultados e vamos completar falando sobre os critérios de causalidade, tá bem? Muito bem. Então, nós vimos que os estudos descritivos, ou predominantemente descritivos, eles se prestam, sobretudo, para formular hipóteses a partir da descrição do que se observa. Os estudos predominantemente analíticos, por sua vez, vão testar as hipóteses formuladas nos estudos descritivos. Uma associação estatística, ela não implica necessariamente numa relação de causa e efeito. Existem coisas que estão associadas por outros motivos que não representam uma associação causal. Por exemplo, a infecção pelo herpes simples 2 está associado a câncer do colo uterino. No entanto, apesar de essa associação ser significativa estatisticamente, ela não traduz uma relação de causa e efeito, mas apenas traduz o fato de que tanto o herpes simplex tipo 2 e o HPV, que na verdade são sexualmente transmissíveis, mas é o HPV que transmite, que causa o câncer do colo uterino, e não o herpes simples. Muito bem. Para a gente determinar se uma associação é causal, a gente não deve se basear no resultado de um único estudo. A gente deve fazer um julgamento amplo de todas as evidências disponíveis. Então, aqui na avaliação de associação, a gente tende a buscar se uma mudança na exposição resulta numa mudança na frequência da doença. Isso é verdadeiro, seja porque aumentar a exposição aumenta a frequência da doença nos casos do fator de risco, seja quando a gente aumenta a frequência da exposição e diminui a doença nos fatores de proteção. Quando isso ocorre, a gente tende a acreditar que a associação é causal. No entanto, nem sempre isso é fácil de estabelecer. Nesse julgamento, a gente tem que usar a lógica da epidemia. Você não deve ser nem muito crédulo, nem tampouco cético em demasia. Nós precisamos, sobretudo, avaliar a validade interna do estudo, ou quão correto esse estudo foi feito, né? A gente poderia dizer a correção dos resultados. E nós vimos que na avaliação dessa validade interna, uma das primeiras coisas que nós fazemos é se não houve como fonte de erro o acaso ou a variabilidade amostral. Para avaliar isso aí, nós fazemos os testes estatísticos. A outra fonte de erro é o viés ou bias, que é a tendenciosidade na coleta, na observação ou na interpretação dos resultados. Uma outra fonte de erro pode ser a mistura de causas, também chamado de confusão de efeitos, quando a gente está observando uma associação e parte dela se deve a outra causa misturada com a nossa e não ao que nós estamos avaliando. Além dessas ligadas ao estudo intrinsecamente, nós olhamos também evidências fora do estudo, o conhecimento estabelecido, a gente vê o resultado de estudos semelhantes feitos por outros investigadores ou em outros locais, tá? E aqui vocês poderiam ter uma ideia desse longo caminho entre a verdade e o que nós acabamos reportando ou o que nós acabamos encontrando no nosso estudo. Então, aqui, digamos que existe um efeito causal. Esse efeito causal, primeiro,
alguma distorção por erro randômico, erro aleatório, que pode acontecer. Pode também sofrer alguma distorção por confundimento, alguma coisa pode estar misturada com o que nós estamos medindo. Também pode acontecer viés de informação, viés de seleção, viés na análise. E, por fim, ainda temos, já estamos sujeitos a viés de publicação, já que a gente sabe que existe um interesse maior em publicar resultados, associações positivas, em detrimento de ausência de associação. Tudo isso pode fazer com que a verdade que está aqui passe por vários filtros até chegar ao que nós estamos até ver o que nós estamos enxergando aqui na frente. E esses filtros podem distorcer consideravelmente a relação verdadeira. Então, lembrem sempre de que isso não é tão fácil, não vem tão direto, e essas etapas e esses filtros aqui podem distorcer a nossa percepção. Então, de uma maneira esquemática, eu falei repetidas vezes para vocês que se nós observamos uma associação entre exposição e desfecho, a primeira coisa a se perguntar é se essa associação é devida ao acaso, à variabilidade amostral ou não. Aqui nós estamos, portanto, descartando o efeito de erro randômico, de erro aleatório, de variabilidade amostral, simplesmente. Se nós descartamos isso aí, então, se não é devido ao acaso, nós achamos que é improvável que tenha sido o acaso, a gente não se satisfaz ainda. A segunda pergunta é, será que aqui não houve tendenciosidade? Já que quando ocorre tendenciosidade, a gente pode encontrar resultados extremamente significativos. Então, aqui agora nós vamos descartar se não houve viés, se não houve tendenciosidade. O que nós estamos perguntando aqui é se o estudo foi conduzido com imparcialidade. E se não houve viés, se não houve tendenciosidade, a gente ainda vai fazer uma outra averiguação. Se nós estamos observando não é o resultado da mistura de causas, misturado ao que nós achamos que é uma causa, tem outras causas que estão distorcendo nossos resultados, então aqui nós temos que descartar o papel do confundimento, e se tudo isso é descartado, a gente pode, então, concluir que a associação é válida, e agora nós vamos nos perguntar se, sendo válida essa associação, se ela é de fato causal ou se ela é simplesmente uma correlação. Tá? E aqui, para avaliar se essa associação é causal, nós vamos ver no final os chamados critérios de causalidade de Hill, que são parâmetros que nós utilizamos para fazer essa avaliação. Então, como vocês estão vendo aqui, isso é o algoritmo do cético, né, da pessoa que não é crédula, que desconfia corretamente do resultado antes de acatá-lo como verdadeiro. Então, para a validade interna, quando nós falamos sobre o papel da chance ou da variabilidade amostral, nós enfatizamos que o que nós fazemos é sempre observar os resultados de um subgrupo, de uma amostra, e tentar extrapolar esse resultado para a população. Isso chama-se inferência, isso é o que nós fazemos o tempo todo. Ninguém estuda o universo completo de pessoas, você sempre estuda uma amostra. E essa inferência pode ser imprecisa, sobretudo pelo tamanho da amostra. Se nós temos uma amostra muito pequena, ela pode estar sujeita a muita variabilidade. À medida que a amostra aumenta, ela fica menos sujeita a essa variabilidade. A gente utiliza os testes estatísticos para determinar qual é o papel da chance ou do acaso. E vocês lembram-se que todo teste estatístico acaba lhe fornecendo um valor de P, e esse P aqui significa probabilidade, uma probabilidade condicional. O valor de P vai depender tanto do tamanho da amostra como do tamanho da diferença. Se a diferença é muito grande, mas a amostra é pequena, o P não vai ser significativo. Se o tamanho da amostra é grande e o tamanho da diferença também, provavelmente isso é significativo. Isso tudo vocês já sabiam. Além disso, a gente utiliza o intervalo de confiança, que vai nos dizer, vai nos informar sobre a significância estatística, mas também vai nos dar uma ideia do tamanho da amostra e da variabilidade da amostra.
a significância estatística de uma associação, ou se o resultado é significativo ou não, não é simplesmente uma coisa determinista, é significativo ou não é. O que nós fazemos aqui é que se o valor de P é maior que 5%, ou melhor, se o valor de P é menor que 5%, a gente conclui que chance é improvável, então aquilo deve ser verdadeiro. E se o P é maior que 5, a gente diz que não pode descartar que aquilo tenha sido por chance ou acaso. Então, note que o valor de P significativo não encerra a discussão. Ele é um componente, tá? E deve ser usado com muita parcimônia e sem querer finalizar a análise. Vamos ver aqui alguns exemplos. A gente comentou que o nível de significância estatística é arbitrariamente definido como tudo que for menor que 5%, tá? Mas lembre-se que isso não é definitivo, porque um resultado pode ser muito significativo, mas ser fruto de um viés. E aqui vai um exemplo de um estudo. Digamos que vocês estivessem ouvindo um noticiário, lendo uma revista, que o resultado de um estudo foi que a exposição a gás anestésico aumenta o risco de abortamento espontâneo, tá bem? Eu não sei se vocês sabem, mas a maioria das vezes que você faz uma anestesia geral, sobretudo se é uma cirurgia prolongada, isso é feito com uma anestesia através de gases, né? Então, por isso que no centro cirúrgico, as pessoas que trabalham no centro cirúrgico podem expor-se ao gás anestésico. Então, digamos que se vocês ouvissem essa informação, que mulheres expostas a gás anestésico, elas têm mais risco de ter abortamento espontâneo, e digamos que eu informe a vocês que isso foi o resultado de um estudo caso-controle feito com enfermeiras num hospital. Quem seriam os casos? As enfermeiras que tiveram abortamento espontâneo. Enfermeira que tiveram abortamento espontâneo, correto. E quem seriam os controles? Aquelas que não tiveram abortamento espontâneo. Isso. Aí, no caso, você vai ter que ter enfermeiras que engravidaram e que foram a termo, né? Porque elas têm que ter tido a oportunidade de abortar, digamos assim. E qual seria a exposição? O gás anestésico. Você perguntaria se elas foram expostas a gás anestésico. Ora, ser exposto a gás anestésico não é uma coisa tão comum. Se um hospital não tem um centro cirúrgico, ninguém vai ser exposto a gás anestésico. Então, você provavelmente não vai conseguir concluir nada. Vocês acharam que foi uma boa ideia, essa que eu tive, de fazer um estudo caso-coorte nesse caso? Não, né? A gente viu que caso-controle não serve para exposição rara. Digamos que você repensou e resolveu fazer agora um estudo de coorte. Quem seriam a coorte de mulheres expostas? As mulheres que são expostas ao gás anestésico. Então, uma ideia boa seria, talvez, considerar as enfermeiras que trabalham no centro cirúrgico, porque, embora elas não estejam sendo anestesiadas, o que acontece é que, por escape, sempre fica um pouco de gás na sala, ou você acaba inalando um pouco do gás que o próprio paciente expele, ainda que você tome alguns cuidados em relação a evitar que isso ocorra. Então, as enfermeiras em idade reprodutiva que trabalham no centro cirúrgico seriam consideradas a coorte de expostos, ok? E quem seria a coorte de controle não exposto? Poderia ser enfermeiras de outras enfermeira de outros departamentos no hospital, não é? Enfermeiras do ambulatório, enfermeiras da enfermaria, que não frequentam o centro cirúrgico. Acho que é bem razoável. E como um estudo de coorte, depois de você classificar a população em exposto e não exposto, o que é que você faz? Espera. Para ver o quanto que acontece do desfecho. Por isso que eu falei que eram mulheres jovens ou idade reprodutiva, porque eu quero acompanhar mulheres que estejam, de alguma maneira, sujeitas ou desejando engravidar. Então, ao longo de 1 ano, ao longo de 2 anos, você conta quantos abortamentos espontâneos aconteceram em mulheres, em enfermeiras, no caso,
e que trabalham no centro cirúrgico e enfermeiras que não trabalham no centro cirúrgico, ok? Se você Professor, eu tenho uma dúvida. encontrassem que acontece o triplo de abortamentos em mulheres que trabalham no centro cirúrgico, isso provavelmente seria extremamente significativo. Eu lhe perguntaria, pode ter havido algum tipo de tendenciosidade, viés ou bias nesse estudo de coorte? Vocês são capazes de identificar alguma coisa hipoteticamente? Professor, nesse caso, ainda teria que haver o fato dela engravidar. Então, Isso. no final do caso, para comparar a quantidade de gestações no final, para, né, gerar um resultado, como é que ficaria a situação? Para você evitar que você acompanhe um número desnecessariamente grande de mulheres, você poderia excluir mulheres sem potencial de engravidar, mulheres menopausadas, né? E incluiria apenas mulheres com potencial de engravidar, por um lado. Por outro, você poderia até só mulheres que não só têm potencial de engravidar, mas desejando engravidar, justamente para que você tenha de gravidez em ambos os grupos, tá? Então, isso poderia ser feito para evitar que você tivesse que acompanhar um número enorme de mulheres que nem querem ficar grávida e não ficando grávida, você não pode observar se elas vão abortar ou não. Então, isso poderia fazer parte do critério de inclusão, né? Naturalmente que num hospital só você provavelmente não teria muitas mulheres. Essa coorte teria que ser composta de vários hospitais para que você tivesse um número substancial de mulheres jovens com potencial de engravidar e que quisessem engravidar e que umas trabalhassem no centro cirúrgico e outras não trabalhassem em outras áreas que não o centro cirúrgico. Tá bem? Entendi. Feito isso, digamos que tudo isso tenha sido feito e você encontra que 3 a 4 vezes mais, você observa 3 a 4 vezes mais abortamento nas mulheres expostas, né, do que nas não expostas. Isso provavelmente seria extremamente significativo, então não é por acaso, a chance ou acaso ou variabilidade amostral não seria uma boa explicação. Aí a pergunta que se faz é, você enxerga alguma potencial fonte de viés ou tendenciosidade nesse caso? Poderia acontecer? Professor, eu não consegui ver o viés, mas eu acho que tem variável de confusão, porque normalmente quem está no centro cirúrgico tem escalas mais complicadas, tem um alto nível de estresse, que pode ser que uma pessoa de um outro setor, num outro horário, não esteja exposta a esse tipo de coisa. Mas eu não sei se isso é um viés ou uma variável de... Aí seria uma variável de confusão. Então, admitindo-se que estresse ou trabalhar em horários de turno, né? Admitindo-se que isso seja um fator de risco para abortamento espontâneo, sem dúvida, mulheres que trabalham no centro cirúrgico talvez estejam mais expostas. Você pode ter enfermeiras que trabalham na UTI também poderiam estar expostas a esse tipo de situação. E aí seria, de fato, mistura de causas, né? Misturado com a sua causa, você não ia dizer se era o gás anestésico ou se eram essas outras condições. Então, isso seria uma ponderação importante e deveria ser ajustado na sua análise, sem dúvida. Seu comentário é pertinente. Mas eu insisto, haveria alguma coisa, você enxerga alguma tendenciosidade? Você diria que nas mulheres expostas haveria mais tendenciosidade a capturar os casos de abortamento comparativamente a mulheres não expostas? Você sempre deve imaginar que se você tem a hipótese que gás anestésico aumenta o abortamento, as pessoas que estiverem nesse grupo vão ficar mais antenadas para o fato, você não acha? Sim. E é plausível que no estudo de coorte, que leve 2 ou 3 anos, aquelas enfermeiras que trabalham no centro cirúrgico, se experimentarem um abortamento espontâneo, elas vão lhe comunicar imediatamente. Bem que ele falou que eu trabalhar aqui, isso poderia aumentar meu risco de abortamento.
Existe até a situação que nós sabemos que muitos atrasos na menstruação, na verdade, podem ser até um abortamento. E as mulheres que trabalham nos Hs anestésicos podem ficar tão preocupadas que, eventualmente, ao menor atraso da menstruação, possa fazer um teste de gravidez e, eventualmente, se aperceberem até de abortamentos que, do contrário, poderiam passar percebidos. O que eu quero dizer para vocês é que, na avaliação de abortamento, você tem que garantir que o investigador, todo mês, pergunta a essas mulheres se elas tiveram abortamento da mesma maneira e faz com que elas não deixem de reportar isso. Da mesma maneira que poderia haver um viés aí de informação, o investigador tem que perguntar do mesmo jeito. Ele não pode perguntar a mulheres que trabalham no centro cirúrgico todo mês se elas tiveram abortamento e para mulheres que não trabalham no centro cirúrgico perguntar isso de 6 em 6 meses. Estou dando um exemplo esdrúxulo, mas é imperativo que tanto o investigador pergunte com a mesma frequência para os dois grupos, como você deixe claro que as participantes devem reportar isso do mesmo jeito, não devem ser mais motivadas a fazê-lo. Então, isso tem que estar garantido. Não é tão difícil de fazer isso, mas se você não fizer, uma associação forte pode simplesmente resultar do fato de que as mulheres que estavam cientes desse possível aumento de risco estariam extremamente antenadas ou atentas para reportar um caso de abortamento. E é isso que eu quero destacar. Nós também falamos que a mistura de causas pode resultar numa associação forte. Então, nós demos o exemplo de tabagismo e doença coronariana. Isso pode ser uma associação extremamente forte, mas pode refletir somente o fato de que podem ter muito mais homens entre os fumantes do que entre os não fumantes, e o simples fato de ter mais pessoas do sexo masculino no grupo aumentaria o risco de doença coronariana. Então, notem que, avaliar se houve significância estatística e descartar as outras duas coisas, a gente precisa ver se há significado biológico. Se você encontra um estudo que demonstra uma diferença significativa na média de colesterol de dois grupos, um foi 250 e o outro foi 247, em que pese esse resultado ser considerado significativo, essa diferença, você tem que se perguntar se essa diferença pode trazer algum significado biológico. Nem tudo que tem significância estatística pode ter significância biológica. Da mesma maneira, quando nós vemos um resultado que não é significativo, a gente não pode abandonar a hipótese de que existe a associação. Avaliar outras coisas. Será que alguma tendenciosidade ao acobertamento dessa associação? Então, se eu estou avaliando uma quimioterapia nova para um câncer e não faço isso no ensaio clínico randomizado, mas no ensaio clínico não randomizado, é possível que, se eu acreditar muito que essa quimioterapia é superior, que eu escolha, que eu pegue os pacientes piores e dê essa quimioterapia, já que não é randomizado, justamente para ver se eles têm mais uma chance. É o contrário do que aconteceu com alguns estudos de Covid, onde as pessoas, às vezes, escolhiam, em vez de fazer randomicamente a alocação, o tratamento novo para os casos melhores. Então, se você fizer isso, você vai exagerar. E se você fizer o contrário, você vai atenuar. Por melhor que seja um tratamento, se você sempre oferece ele sistematicamente para os casos mais graves, você pode atenuar ou até mesmo fazer desaparecer essa superioridade. E a não significância também pode resultar de uma mistura de causas. Então, nós vimos aqui que se existir uma associação entre contraceptivo e infarto, pelo fato de mulheres que usam contraceptivo serem mais jovens, esse aumento de risco pode ser contrabalançado pela idade mais jovem das mulheres e, de repente, você não observa nada disso. É por isso que, nesse caso, você teria que fazer um pareamento. Você teria que comparar mulheres que usam contraceptivo com mulheres que não usam da mesma idade, tá? Para que a gente veja a diferença do uso de contraceptivo, que peso teria. E, por fim, analisar o poder do estudo. Às vezes o resultado não foi significativo,
que você fez um estudo muito pequeno, né? Com amostra pequena, mesmo diferenças grandes não atingem a significância. E mesmo uma amostra grande, se você acha que o tamanho do efeito é pequeno, você tem que estar preparado, porque para pequenos efeitos você tem que ter amostras muito, muito grandes. E aqui está uma outra consideração importante, que é o fato da gente ter um loop, um círculo vicioso, em que os resultados falsos positivos tendem a ser publicados, enquanto que os resultados que não têm associação são, às vezes, esquecidos. Sigam comigo aqui. Então, digamos que uma doença e uma exposição e a doença não sejam associados, tá? Então, não existe a associação. Um estudo falso positivo, pelo viés de publicação ou pelo viés de tópico quente, né, um tópico de importância, pode levar a aumentar a chance dele ser publicado. Então, digamos que se vocês realizarem um estudo de uma associação, se vocês fizerem 100 vezes esse estudo, pelo fato da gente definir o erro alfa, que é o erro falso positivo, em 5%, de cada 100 estudos que vocês fizerem de uma associação inexistente, 5 estudos vão encontrar, graças à variação amostral, um resultado falso positivo. Então, digamos que esses 5 estudos que acham uma associação falsa, né, quando não existe, eles têm mais chance de ser publicados, porque, como nós dissemos, quando existe uma associação, há um interesse maior. Então, apesar de você ter 100 estudos, onde 95 não acharam nada e 5 encontraram, os 95 que não acharam nada, às vezes não conseguem ser publicados, às vezes só 2 ou 3, enquanto que os 5 que encontram, por esse bias de publicação de resultados positivos, acaba levando com que somente esses venham a ser publicados, e isso gera um loop, onde cada vez mais os resultados falsos positivos são mais reportados do que os resultados que não encontram associação. Isso pode ser tão grave, gente, que existem até revistas científicas para resultados sem associação, revistas que foram criadas justamente para dar chance a que publicações que não encontraram nenhuma associação possam ter os seus estudos publicados. Porque se você aqui faz 100 estudos, mas somente 5 são publicados, você só vai ter conhecimento do que foi publicado. Então, parece que todos os estudos que foram feitos detectaram associação, mas, na verdade, você está tendo acesso só ao que foi publicado. Daí porque esse epidemiologista renomado escreveu um editorial dizendo por que a maioria dos achados publicados são falsos. Porque por conta desse loop, desse círculo vicioso de dar mais atenção a resultado positivo. Então, nós temos que ter muita cautela para ter a mesma ênfase de divulgar resultados positivos ou a ausência de associação, e devemos ter cautela para interpretar o que pode estar acontecendo dentro do que é visível e do que foi feito. Muito bem, fizemos uma revisão sobre o papel da variabilidade, e em relação a viés ou tendenciosidade ou bias, o que é que nós diríamos? É um erro sistemático e que pode ser chamado de uma diferença, de uma parcialidade, né? A parcialidade é uma boa palavra. Isso pode acontecer na seleção dos participantes, né? Se você escolhe aquele chamado caso bom, ou, por exemplo, no ensaio clínico não randomizado, você escolhe os casos melhorzinhos para tomar o tratamento novo. Ora, se você sempre escolhe o caso menos grave para o tratamento novo vai parecer melhor. E o contrário também é verdadeiro. O viés ou a parcialidade pode ser na observação, na coleta, na interpretação dos dados. Então, se você está avaliando um analgésico novo e dor no pós-operatório, quem avalia a melhora da dor não deve saber, deve estar mascarado para o fato da pessoa ter tomado o analgésico novo ou não. Para quê? Para que ele possa ser imparcial. Da mesma maneira, o participante, se ele sabe que tomou o analgésico novo, ele pode ficar sugestionado a
a reportar que a dor dele melhorou. Então, aqui seria fundamental ter o quê para evitar esse viés de informação ou de observação? O que é que vocês recomendariam aqui? Vocês recomendariam, por exemplo, a randomização para evitar isso? Mascaramento. Mascaramento. A randomização evitaria que você escolhesse pessoas com menos dor para tomar um analgésico novo. Isso aí seria o viés de seleção e a gente evitaria com a randomização. Para evitar que quem está avaliando exagere na resposta ao analgésico novo, ou o participante que está tomando um analgésico novo exagere que ele melhorou porque ele sabe que está tomando um analgésico novo. Para evitar isso, o melhor seria o mascaramento, o duplo mascaramento, mascarar o participante e mascarar o investigador. Então, o viés também pode acontecer na informação, na maneira como o participante reporta dados. Então, se a gente pensar, será que existe relação entre atividade física e abortamento? Seguramente que toda mulher que experimentou um abortamento espontâneo acha que ela fez algum esforço. Será que isso é verdadeiro? Por que se você fizer um estudo caso-controle, você sempre vai encontrar essa associação? Se você também investigar, por exemplo, será que tomar susto, tomar alguma notícia, ser sobressaltado com alguma coisa, causa abortamento? Se você fizer um estudo caso-controle dessa hipótese, quase sempre você vai encontrar uma associação. Por quê? Por viés de informação. O que é que acontece? Expliquem aí para mim. E no caso, a pessoa que sofreu o caso, né? Ela tende a lembrar de mais informações, associar, né, mais coisas. Exato. Toda mulher que... Abortamento espontâneo não é incomum, não é? Não, um desfecho, infelizmente, que não é tão raro. E, na maioria das vezes, é o resultado de alguma imperfeição e, portanto, um processo de acomodação da própria natureza. Mas, independente disso, a mulher que experimenta um abortamento espontâneo, ela começa a matutar. E, invariavelmente, ela vai achar que um dia mais cheio que ela teve, que trabalhou mais ou que fez mais coisas, ou um exercício físico que ela exagerou, pode ter sido a causa. Não raro ela encontra alguma contrariedade que ela experimentou. E a pessoa que está grávida e não abortou, se você perguntar se ela fez algum exercício ou se ela teve alguma contrariedade, ela vai valorizar menos esses eventos. A mesma coisa se for falar sobre trauma. Quase toda mulher que teve um abortamento, ela acha que tomou alguma pancada na barriga e que foi isso que causou o abortamento. E a pessoa que não, a mulher controle que está grávida, mas não abortou, ela não vai reportar tantas pancadas na barriga. O que acontece? É que quando ela tem um abortamento, ela começa, como eu falei, a vasculhar o que é que pode ter acontecido comigo. Então, um encontrão que ela deu, que na mesa, ou um esbarrão que ela deu no elevador, que teria passado despercebido, porque ela abortou no dia seguinte, ela acha que aquilo foi o gatilho. Então, é muito difícil que, num estudo caso-controle, a mulher ou o homem que tenha tido a doença que você está interessado, não tenha vasculhado a memória para encontrar algo que ele acha que seja a causa. Então, a gente tem que ter muito cuidado, sobretudo, como nós falamos aqui, num estudo de caso-controle. Isso é muito comum. E para dizer que teve viés ou bias, você precisa dizer em que direção isso ocorreu, e eu dei o exemplo de vocês daquele estudo com risco relativo de 1,8, onde se houve um bias para atenuar, você ainda pode publicar o resultado e dizer que, olha, eu encontrei 1,8, mas houve um bias negativo, a verdade é pior que isso. Isso não deixa de ser uma informação. Por fim, a gente viu que é preciso avaliar se não houve uma mistura de efeitos, uma mistura de causas. Aí, no caso, a gente está interessado em ver, misturado com a nossa exposição, uma terceira variável. Nós vimos aquele exemplo da atividade física, infarto. Nós vimos que a atividade física, comparado a sedentarismo, pode proteger do infarto, mas
tem muitas coisas misturadas com fazer atividade física, que é não fumar, que é ter uma dieta mais saudável. Então, você precisa separar essas coisas para poder dizer exatamente o que é que a atividade física contribui e o que é que as outras coisas, como, por exemplo, não fumar ou ter uma dieta mais saudável, contribui, cada um isoladamente. Quais são os requisitos de uma variável de confusão? Ela é uma causa conhecida da doença e ela está associada com a exposição, mas ela não é parte da cadeia causal. Nós vimos que uma maneira de controlar isso é fazendo a restrição, randomização ou pareamento, e na análise fazendo a estratificação ou usando técnicas de análise multivariada, com modelagem matemática. Muito bem, lembre-se sempre que é preciso, antes de aceitar resultados como válidos, apreciar, avaliar se não foi variabilidade amostral, se não foi tendenciosidade e se não está misturado a alguma outra causa. Definido que o seu resultado tem validade interna, só aí você pode avaliar se ele vai ter validade externa, já que um estudo que não tem confiabilidade nem dos seus próprios resultados não poderá ser extrapolado para populações fora desse âmbito. O que nós fazemos sempre, lembre-se, é inferência, é a partir de um subgrupo extrapolar para a população. E a gente precisa sempre avaliar se uma associação é causal ou se ela é simplesmente uma correlação. E isso, como nós vamos ver, não deve ficar limitado ao âmbito do próprio estudo, mas usar uma avaliação ampla das evidências existentes. E é isso que a gente vai fazer agora, um exercício dos critérios de Hill, dos critérios chamados de causalidade de uma associação. O primeiro critério é força da associação, e ele diz que quanto maior a força da associação, mais provável, mais plausível que ela seja causal. Então, por exemplo, a observação de que tabagismo eleva o risco de câncer de laringe em 20 vezes, sugere que provavelmente essa associação é causal, porque ela tem uma associação com uma força muito grande. Concordam? No entanto, um aumento de risco pequeno ou uma associação menor não é necessariamente não causal, né? Você pode ter fatores de risco que tenham um impacto, uma força de associação menor. Então, a presença de uma associação forte aumenta a chance que ela seja causal, mas se a associação não é forte, não quer dizer que ela não é. O segundo critério é plausibilidade biológica. O que é que isso quer dizer? O que você está postulando como uma associação causal tem alguma plausibilidade biológica? Você pode explicar com o conhecimento biológico, tá? Então, se existe um mecanismo biológico para explicar a associação, você você tende a acreditar mais, tá bem? Então, se a exposição se o fumo, o tabaco, tem centenas de substâncias carcinogênicas e essas substâncias são capazes de causar dano ao material genético e a levar à alteração e malignização das células, a associação de tabagismo com câncer fica mais plausível. No entanto, quando a gente não sabe explicar a associação, não quer dizer que ela seja falsa. Então, a observação que um consumo moderado de álcool reduz o risco de infarto era verdadeira, ainda que nós não soubéssemos qual era o mecanismo biológico. Note que a nossa ignorância sobre vários aspectos biológicos faz com que a gente não possa negar uma associação simplesmente pelo fato de que nós não conhecemos o porquê dela existir. Então, a ausência de mecanismo biológico conhecido não afasta a causalidade. O terceiro critério é consistência. Então, se nós encontramos uma associação no estudo e ela é repetidamente reportada nos demais estudos, aumenta a sua confiança de que aquela associação seja de fato causal. Tá?
No entanto, lembrem-se que os estudos são inexatos por natureza, e é muito fácil que um estudo, por algum erro, por alguma incorreção, resulte em resultados diferentes. E essa aparente inconsistência não deve pôr por terra a possibilidade de que uma associação seja causal. Então, a simples inconsistência, ela afeta a possibilidade de causalidade, mas não garante que isso seja definitivo. Então, aqui um exemplo em que estudos tentando mostrar a associação de adoçante com câncer de bexiga encontram resultados díspares. E isso faz com que essa associação não tenha credibilidade. O contrário seria verdadeiro. Se nós encontrássemos sempre, como acontece com outras substâncias reconhecidamente carcinogênicas, aumento de risco, isso aumenta a nossa chance de julgar a associação como causal. O quarto critério é temporalidade, né? A causa, a exposição, tem que preceder o efeito, tá? Se nós mostrarmos que o que a gente acha que é causa, na verdade, vem depois, cai por terra. Aí não tem jeito, não há como aceitar que uma associação seja causal se você demonstrar que o que você acha que é causa vem depois do efeito, tá? A causalidade é difícil de estabelecer, muitas vezes. Quando a gente fala de doenças com longa latência, como câncer, a gente fica, às vezes, com muita dificuldade de garantir se uma exposição, de fato, precedeu ou não a ocorrência da doença. O quinto critério chama-se gradiente biológico ou presença de dose-resposta. É um critério muito interessante. Toda vez que nós observamos uma associação e que a exposição não só está associada à doença, mas existe uma relação de dose-resposta, por exemplo, a associação de tabagismo com risco de infarto obedece a uma dose-resposta. Quanto mais você fuma, mais aumenta o risco de infarto. Então, isso aumenta a sua suspeita de que essa associação seja causal. No entanto, existe na natureza e existe em biologia o que nós chamamos de fenômeno de tudo ou nada, ou dose limite. Por exemplo, para perda auditiva, você tem que até uma certa intensidade de ruído, isso não afeta, não leva à perda auditiva. A partir de um certo volume, você tem um dano na audição, e isso não guarda relação com a intensidade do ruído a partir daí. Então, é o que nós chamamos de efeito tudo ou nada. Até uma certa quantidade da exposição não acontece nada. A partir daquilo ali, acontece sempre. Então, na natureza, tem alguns fenômenos que obedecem essa curiosa característica. Mas, na maioria das vezes, a gente consegue ver que quanto mais você tem exposição, mais você observa o desfecho. Tá? Um outro critério é o da coerência. É importante analisar se o que está postulando é coerente com o conhecimento estabelecido, tá? Se ele está contradizendo ou se ele é coerente com o que você já sabe como verdade. É claro que, às vezes, nós achamos que um achado não é coerente pelo nosso conhecimento parcial dos fatos, mas a coerência é um outro critério. Por fim, temos a analogia. O que é a analogia? Se você postula que existe uma associação da infecção pelo vírus HPV com câncer, o fato de que outros vírus também podem causar câncer faz com que, por analogia, nós aceitemos que essa associação pode ser verdadeira. Esse é um critério muito criativo, a gente pode quase sempre fazer uma analogia, temos que ter um certo cuidado, mas ele também é útil. Por último, evidência experimental. Toda vez que a gente pode ter algum dado de algum experimento onde você controla a alocação
da exposição, isso é bastante convincente, né? Porque, afinal de contas, num experimento, você controla vários desses fatores que nós discutimos ao longo do curso. Por fim, o critério de associação que tem caído em desuso é a especificidade, que dizia que para cada efeito temos uma causa e para cada causa um efeito. Hoje a gente vê que tem muitas doenças que têm uma multicausalidade e nós vemos também que algumas exposições podem levar a diversos desfechos. Então, a especificidade não é tão importante. Isso aqui dizia mais, se fazia mais referência a quando nós estávamos avaliando agente etiológico para doenças infecciosas. Muito bem, então vamos fazer um exercício aqui. Antes disso, mais uma vez, lembrar que os resultados devem sempre ser avaliados quanto ao papel da chance, do viés, da confusão de efeitos. E lembrar que uma associação causal deve passar por um amplo julgamento de evidências. E vamos vamos exemplificar aqui com vocês os critérios de causalidade diante dessa hipótese. Será que exposição a campo eletromagnético tem alguma associação com o risco de câncer? Então, vejam só, nós vivemos imersos em campo eletromagnético. O computador que eu estou usando agora, que vocês estão usando, gera um campo eletromagnético, a luz elétrica que nós estamos usando também, nós temos emanações eletromagnéticas de toda sorte, desde a cozinha, no micro-ondas, até as linhas de alta tensão que passam pela rua, aos equipamentos que nós utilizamos. Então, é uma preocupação legítima. Nós estamos tão expostos a campo eletromagnético que essa pergunta é uma pergunta relevante, tá? Então, vamos avaliar se isso aqui resiste aos critérios de Rio, o que é que nós diríamos em relação a essas coisas. O primeiro critério é força da associação. E os estudos investigando esta hipótese encontram um risco relativo elevado? Não. A maioria dos estudos que encontram uma associação encontram que essa associação é de baixa força, é um aumento de risco pequeno. Isso não ajuda a aumentar a nossa confiança que essa associação seja causal, mas lembrem-se, nós dissemos também que uma associação pequena pode também ser verdadeira, não é? Mas não fala a favor. O segundo critério foi plausibilidade biológica. Nós sabemos como é que seria e como é que poderia ser explicado qual seria a fisiopatogenia da exposição de campo eletromagnético e câncer? Não. Nós sabemos a fisiopatogenia de outros processos oncogênicos, mas não temos ideia de como essa exposição a campo eletromagnético poderia possivelmente causar câncer. Aí eu pergunto, se nós soubéssemos, se nós tivéssemos uma explicação, nós aumentaríamos dessa associação existir. O fato da gente não saber como ela poderia acontecer afasta? Não. Então, o fato de não existir uma explicação não reforça, mas a nossa ignorância pode nos impedir de entender essa associação, então, não tendo uma explicação, não descarta. Qual é a consistência dos resultados? Dos inúmeras tentativas de mostrar uma associação de exposição a campo eletromagnético e câncer, os resultados são todos consistentes, apontam para um aumento de risco? Não, pelo contrário. Uma parte dos estudos mostra que aumenta, outra parte mostra que não tem influência. Então, essa inconsistência de resultados torna a possibilidade de uma associação causal menos possível. Mais uma vez, a imperfeição e as dificuldades em conduzir esse tipo de estudo podem explicar essas aparentes inconsistências, mas já que os resultados são inconsistentes, isso não reforça a nossa
o nosso pensamento, que seria uma associação causal. Existe temporalidade? Bom, quase sempre os estudos que são feitos tentam mostrar que a exposição precede a doença. Então, quase sempre os estudos considerados demonstram temporalidade. Ora, mostrar temporalidade não prova que é causal. O que provaria que não é causal é se a exposição viesse depois da doença, mas não é o caso aqui. Gradiente biológico. Existe nos estudos alguma evidência de que quanto mais exposição a campo eletromagnético, maior o risco de câncer, que exposições intermediárias teriam risco intermediário e exposições pequenas teriam risco pequeno? Existe algum gradiente biológico ou dose-resposta? Não. Os estudos que mostram uma associação, eles não demonstram que haja um gradiente biológico, uma dose-resposta. Aqui, mais uma vez, é possível que estejamos diante de um daqueles fenômenos de tudo ou nada. Se você está exposto a campo eletromagnético até uma certa intensidade, não acontece nada. A partir de uma quantidade maior, você pode ter o seu risco aumentado. Então, isso aqui não ajudou. Por fim, ou ainda, coerência. Esse achado ele está em contradição ou é incoerente com o conhecimento estabelecido? Eu diria que nem é coerente nem é incoerente. Na verdade, nós não temos nenhum conhecimento mais específico sobre o mecanismo, fica difícil de dizer que haja uma incoerência. E o critério de analogia está presente, porque nós temos uma analogia, essa hipótese nasceu do fato de que radiação ionizante, sim, está demonstradamente associado ao risco aumentado de câncer, com uma força de associação grande, com plausibilidade biológica, porque a gente sabe que a radiação ionizante causa dano ao gene, isso é consistente, a gente vê isso com temporalidade, com gradiente biológico, com tudo. Então, a radiação ionizante e câncer é uma associação bem estabelecida. E aqui nós fazemos uma analogia. Bom, já que a radiação ionizante pode provocar câncer, será que exposição a campo eletromagnético, que é também um tipo de onda, não levaria a aumento de risco de câncer? Então, aqui nós temos, sim, uma analogia e com todas as limitações de que a analogia pode ser sempre encontrada se nós tivermos criatividade, mas esse critério foi que mais reforçou e que mais tem levado à investigação dessa possibilidade. Muito bem. Chegamos ao final, demos um exemplo aqui da aplicação dos critérios de causalidade, fizemos um apanhado sobre a importância das fontes de erro na interpretação de resultados. É muito importante que vocês não sejam crédulos, que vocês guardem um ceticismo em relação aos resultados, tanto que lhes são apresentados, como com os resultados que vocês mesmos produzem. O cientista cauteloso tem esse escrúpulo de analisar os seus resultados com muito cuidado, com muita isenção, sempre analisando se a chance ou a variação amostral não pode ter levado à diferença observada, tentando descartar se o estudo foi conduzido com a parcialidade, a imparcialidade devida, ou se pode ter havido algum grau de tendenciosidade, que é a questão do viés ou bias. E, por fim, analisar se não tem uma outra causa misturada com a nossa, exagerando ou atenuando o que nós estamos observando. Os dois últimos, a avaliação do viés e da mistura de causas, pode ser extremamente difícil e exige uma experiência, leitura, alguma prática, algum conhecimento do campo que você está analisando, enquanto que a aplicação pura e simples do teste estatístico requer uma complexidade da matemática, mas vocês podem suprir cada uma dessas situações com diferentes estratégias. Muito bem.
Dúvidas, perguntas? Professor, Então, com relação, eu não sei se é o meu volume aqui, deixa eu ver se eu aumento. Pronto, diga lá. professor, com base nesses últimos critérios que o senhor estava falando, o senhor falou que, por exemplo, a temporalidade, se não houver temporalidade, já dá para descartar a causalidade. Sim. Eu também estava observando que, com relação à analogia, eu usaria o mesmo tipo de interpretação, porque se não houver pelo menos um mínimo de analogia, eu já poderia descartar da mesma forma, sem ter que seguir aquela, digamos que uma ordem como estava, eu já poderia ir para analogia, ir para outros tópicos, ou seria interessante seguir um roteiro? Veja bem, a temporalidade, se você mostra que o que você acha que é causa aparece depois do que você acha que foi o efeito, cai por terra a possibilidade de haver uma associação causal, porque a causa não pode vir depois do efeito, tá? Mas a analogia, o fato de você não conseguir nenhuma analogia, não descarta que a associação seja verdadeira, porque ela pode ser tão nova, tão diferente, que você não encontra um paralelo no conhecimento estabelecido. O exemplo seria a questão de um agente, de um vírus causando câncer. Então, até que nós identificássemos a primeira associação de um câncer causado por um vírus, essa hipótese não tinha nenhuma analogia. A gente não existia precedente, não existia nada parecido. A partir do momento que nós tivemos a identificação de que alguns vírus causam câncer, essa possibilidade fica mais plausível. Eu diria até mais, os primeiros vírus associados a câncer foram da família dos herpes vírus. A gente começou a suspeitar que se um herpes vírus causa câncer, que era o caso do Epstein-Barr e o linfoma de Burkitt, será que outros herpes vírus também não poderiam ter essa mesma capacidade? Então, Ingrid, o que ocorre é que, às vezes, a associação pode ser tão nova em relação a nosso conhecimento limitado que a gente não encontre uma analogia no nosso universo. Tá? Mas isso não quer dizer que ela não exista. Já a temporalidade, não. Se o que você acha que era consequência de uma exposição e você mostra que a exposição, na verdade, vem depois, então ela não pode ser causa, porque a causa não pode acontecer depois do efeito. Entendi. Entendeu? Entendi. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Professor, os alunos estão me pedindo para representá-los num pleito ao senhor. Eu já posso imaginar qual é. Querem estender em meia hora o horário para a realização da prova. Vocês querem que a prova dure 2 horas ou que ela comece meia hora depois? Eles pediram para estender em meia hora. No caso, começar, entendi que é isso, começar às 18 e ir até às 20 horas, ao invés de terminar às 19h30. A prova não presencial, como vai ser feita, é um fator importante, o tempo, tá? Para garantir que vocês vão estar fazendo a prova individualmente e da maneira correta. Não que eu desconfio que ninguém vai fazer diferente, mas a gente deseja, a mulher de César tem que ser honesta e tem que parecer honesta. Então, nós desenhamos uma avaliação que foi calculada para esse tempo, de sobra, entendeu? Então, ter mais meia hora seria completamente desnecessário. Entenderam? Eu garanto a vocês que a prova pode ser realizada em 1h30 com folga, com absoluta folga. Então, oferecer meia hora a mais não teria nenhuma utilidade para vocês, garanto. Professor, Pois não. boa noite.
Eu acho que o pessoal estava preocupado, porque, assim, eu não sei se a prova tem questões abertas. E aí as pessoas estavam preocupadas de ser muito parecido com os exercícios, e realmente a gente está gastando bastante tempo respondendo os exercícios, porque tem muitas questões abertas. E eu acho que a preocupação era realmente essa. Se for muito parecido com os exercícios, a gente vai ter um gasto maior, né, de tempo para poder escrever. Agora, se for realmente fechado, se a maioria das questões forem fechadas, aí eu acho que talvez 1h30 realmente dê tempo. Note, os exercícios, eles tinham tempo variáveis, eles não se propunham a ser respondidos no mesmo prazo da prova. Tinha exercícios que poderiam levar muito mais tempo e outros que poderiam levar até menos, mas não havia a expectativa de que os exercícios pudessem ser respondidos numa hora e meia, entendeu? Então, não usem a comparação do exercício para essa janela de hora e meia. A prova, como eu disse, dá para fazer com sobra, mas com muita sobra em 1 hora. Então, 1h30 já é tempo para jogar fora. As perguntas, a prova terá um misto de perguntas abertas com perguntas fechadas, mas será majoritariamente uma prova subjetiva e com perguntas, portanto, abertas. E vocês devem redigir as suas respostas de maneira muito pessoal. Não será considerado respostas que tenham sido copiadas de qualquer outra fonte. Usem da sua redação própria para responder as questões. Muito bem. Eu agradeço a todos pela atenção. Desculpo-me pelo fato de que nós temos um curso que foi preparado por anos num formato e que eu reputo que tinha uma qualidade razoável para o formato presencial. No entanto, um curso online é completamente diferente. Fazer a simples extrapolação com pequenas adaptações, como nós fizemos agora, foi mais um artifício para que a gente não deixasse de oferecer a disciplina, mas não é, em absoluto, a situação ideal. A despeito disso, eu espero que tenha sido útil para vocês ter esses conceitos. Espero que os exercícios, da mesma forma que as leituras recomendadas, possam complementar e ajudá-los de alguma maneira. E lembro que esse é um curso introdutório que não pretende esgotar e transformar vocês da noite para o dia em epidemiologistas e esgotar esse assunto. O que nós queremos é fazer uma introdução ao tema e permitir que vocês possam, daqui para frente, caminhar com suas próprias pernas, avançar nessa seara e, sobretudo, ter mais facilidade vencendo essas primeiras definições e tendo uma compreensão inicial do que são os principais desenhos de estudo e quais são as principais fontes de erro na interpretação de um resultado. Então, espero que a gente tenha conseguido isso. Desejo a vocês boa sorte, sucesso nos seus respectivos programas, seja de mestrado, seja de doutorado, e comecem a exercitar essas competências, esses conhecimentos, para que vocês gradualmente vão se assenhorando mais e desenvolvendo mais a compreensão desse tema. Eu já trabalho nisso há mais de 30 anos e a todo momento estou aprendendo uma coisa nova e tenho dificuldades ainda em alguns dos temas que nós discutimos aqui. Então, não se sintam desestimulados ou abatidos pelo fato de terem, às vezes, dificuldade com algum desses temas. Professor, só uma dúvida, porque não sei se o senhor já falou, né? Mas provavelmente eu não estava no momento, né? Amanhã, no horário da prova, ela vai estar disponível lá no AVA, a gente vai responder e publicar, né? Lá no AVA. Não precisa entrar em nenhum link, nada, né?
A Kaliane pode esclarecer, eu acho que o procedimento é esse, né, Kaliane? É o mesmo formato dos exercícios. Você Tá bem. vai lá, baixar, responder e postar novamente. Ok. Obrigado. Então, como a prova tem esse formato mais aberto, em que vocês não são impedidos de fazer consultas, que seja o material da aula ou qualquer outra fonte, o que nós recomendamos é que vocês têm que ser muito autênticos em relação à sua própria interpretação. É importantíssimo que vocês sejam fiéis à sua leitura dos fatos e da realidade. Em outras palavras, não será aceito que simplesmente vocês copiem e colhem uma resposta de qualquer texto científico, mesmo que não seja o material que nós compartilhamos. Mas Uma pergunta aqui no chat, do Eduardo Fukutani. Ele pergunta se a prova vai ser postada, no caso a resposta, né? Em DocX ou PDF. Perdão? Alguma recomendação? Porque os exercícios estão abertos. Ele pergunta se as respostas devem ser enviadas em PDF ou em formato doc normal. A da prova, né? Porque nas nossas tarefas eu deixei em aberto. Pode ser em qualquer formato. Tá. Eu creio que pode sim, mas seria preferível que tivesse em PDF, né? Uma versão que já está mais definitiva em relação a possíveis adições ou acidentes, até no momento em que que a gente esteja usando o arquivo. Eu acho até que, nesse particular, eu desejaria que a prova pudesse ser respondida à mão e digitalizada para nós recebermos esse exemplar dessa maneira. Isso teria algumas vantagens. No entanto, pode gerar algum problema na hora de fazer a digitalização e eu não gostaria de causar nenhum embaraço por conta disso para vocês. Então, nesse caso, as pessoas que digitalizarem vão ser aceitas, né? Também, se você quiser digitalizar as suas respostas manuscritas, será aceito da mesma ou que você produzir no editor de texto, eu sugiro que seja salvo em PDF e feito o upload. Ou não se preocupem, vocês não vão ter nenhuma surpresa. O que será solicitado nessa avaliação de aprendizagem será estritamente restrito ao que nós discutimos ao longo do curso. Não tem nenhuma intenção de sair disso. Não vamos extrapolar, não tem nada, não tem nenhuma cilada, pegadinha, nem nenhum interesse diferente de uma verificação de aprendizagem. É só para que vocês tenham a oportunidade de demonstrar os conhecimentos aprendidos durante o curso. Professor, tem mais uma pergunta aqui. Tem uma aluna que diz que não pode entrar no horário da prova. Essas pessoas nós vamos ter que fazer uma segunda chamada, conforme nós comentamos ontem. Eu sugiro fortemente que somente em último caso se faça essa opção, mas eu reconheço que pode ter circunstâncias que a pessoa esteja de fato impedida, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui. O pessoal está me fazendo de porta-voz de pergunta aqui no grupo do WhatsApp. Pamela pergunta: se tiver pergunta que já respondemos nos exercícios, podemos usar na resposta novamente? Bom, se você fez a sua resposta poderá ser utilizada novamente sem problema algum. O que nós enfatizamos é que você deve dar sempre o seu formato, né? Não deverá, em hipótese alguma, seja para perguntas que já foram feitas, seja para perguntas novas, utilizar um texto copiado e colado.
Muito bem, gente. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Mais uma vez, boa sorte nos seus respectivos programas e espero poder encontrá-los em outras oportunidades. Obrigado a Caliane, em especial, por ter nos ajudado postando os conteúdos e fazendo uma tutoria comigo durante esse curso. Um obrigado especial para você. É um prazer, professor. Até amanhã, então. Amanhã, turma. Muito bem. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchau, professor. Muito obrigada. Tchau, professor. Obrigado. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, obrigada. professor. Obrigada, professor. Tchau, obrigada. Tchau.